A história de José do Egito é um relato fascinante de sonhos, traição, redenção e a soberania de Deus. A trajetória de José, desde seus primeiros sonhos até o momento em que ele se revelou aos seus irmãos no Egito, nos oferece uma rica fonte de lições espirituais e morais. Aqui está uma versão detalhada desse período crucial de sua vida. José e seus sonhos. José era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó, também chamado de Israel, e o filho mais velho de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Desde jovem, José era claramente o filho preferido de seu pai. Jacó chegou a presentear José com uma túnica de várias cores, uma peça de roupa que simbolizava sua predileção e gerava ciúmes entre seus irmãos. Quando José tinha cerca de 17 anos, ele começou a ter sonhos proféticos que ele compartilhou com sua família. Primeiro sonho, os feixes. José sonhou que ele e seus irmãos estavam atando feixes de trigo no campo. De repente, o feixe de José se levantou e os feixes de seus irmãos se curvaram diante dele. Esse sonho sugeria que um dia seus irmãos se curvariam diante dele, o que os irritou ainda mais. Segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas. Em outro sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. O sol e a lua representavam seus pais e as estrelas, seus irmãos. Quando contou esse sonho, até Jacó o repreendeu, perguntando: acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Esses sonhos aumentaram a raiva e o ressentimento de seus irmãos. Eles já o invejavam pela túnica especial e pela preferência de Jacó. E agora seus sonhos pareciam uma afronta, sugerindo que ele seria exaltado sobre toda a família. Traição e venda como escravo. O ressentimento dos seus irmãos chegou ao ápice quando um dia Jacó enviou José para verificar como seus irmãos estavam cuidando dos rebanhos. Ao vê-lo se aproximar, eles planejaram matá-lo. Mas Rubem, o irmão mais velho, tentou salvar a vida de José, sugerindo que eles o jogassem em uma cisterna seca, com a intenção de voltar mais tarde para resgatá-lo. Enquanto José estava na cisterna, Judá teve outra ideia: vender José como escravo para uma caravana de ismaelitas ou midianitas que passava a caminho do Egito. Assim, os irmãos venderam José por 20 moedas de prata e enganaram seu pai Jacó, mergulhando a túnica de José em um sangue de animal, fazendo-o acreditar que José havia sido morto por uma fera selvagem. A vida de José no Egito. José foi levado para o Egito, onde foi vendido como escravo para Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo como escravo, José foi fiel a Deus e fez o seu melhor. Deus estava com ele e José prosperou em tudo o que fazia, a ponto de Potifar confiar-lhe toda a administração da sua casa. Mas as provações de José estavam longe de terminar. A esposa de Potifar tentou seduzir José repentinamente. Ele resistiu, afirmando que não poderia pecar contra Deus e seu Senhor. Irritada pela rejeição, a esposa de Potifar acusou José falsamente de tentar abusá-la e ele foi lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus estava com José e ele logo ganhou a confiança do carcereiro, sendo colocado à frente dos outros prisioneiros. Os sonhos na prisão. Na prisão, José encontrou 2 servos do faraó que haviam sido encarcerados, o copeiro e o padeiro do rei. Cada um deles teve um sonho enigmático e José, com a ajuda de Deus, interpretou seus sonhos. O copeiro sonhou com uma videira que produzia 3 cachos de uvas e ele as exprimia no copo do faraó.
José interpretou que, em 3 dias, o copeiro seria restaurado ao seu cargo. O padeiro sonhou que carregava 3 cestos de pão sobre a cabeça, mas os pássaros comiam o pão do cesto. José interpretou que, em 3 dias, o padeiro seria executado. As interpretações de José se cumpriram exatamente como ele disse. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e falasse com o faraó sobre sua situação injusta, mas o copeiro se esqueceu de José. José interpreta os sonhos do faraó. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. No segundo, ele viu 7 espigas cheias e saudáveis sendo devoradas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e falou dele a Faraó. José foi chamado da prisão e, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos de Faraó. Ele explicou que os 2 sonhos eram uma mensagem de Deus. Haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José recomendou ao faraó que nomeasse alguém para organizar a coleta de alimentos durante os 7 anos de fartura, a fim de estocar para os 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó nomeou o governador do Egito, a 2ª pessoa mais poderosa do país, encarregada de todo o plano de administração da fome. A reunião com seus irmãos. Quando a fome chegou, afetou também Canaã, onde viviam Jacó e seus filhos. Os irmãos de José foram ao Egito comprar alimentos, sem saber que José era o governador. Ao vê-los, José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele os testou de várias maneiras para ver se tinham mudado. Finalmente, José se revelou a eles com lágrimas, dizendo: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José perdoou os seus irmãos e trouxe toda a sua família para o Egito, onde eles foram bem cuidados e protegidos durante os anos de fome. 10 lições que podemos aprender da história de José. Primeira lição. Deus tem um plano. Mesmo em meio à adversidade, a vida de José parecia estar cheia de contratempos, mas Deus estava trabalhando para um propósito maior. Segunda lição. Fidelidade a Deus traz bênçãos. José permaneceu fiel a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, e Deus o honrou por isso. Terceira lição. Deus pode transformar o mal em bem. O que os irmãos de José fizeram para prejudicá-lo, Deus usou para salvar muitas vidas. Quarta lição. Perdão é poderoso. José escolheu perdoar seus irmãos, mostrando que o perdão é fundamental para a reconciliação e para a cura. Quinta lição. Esperança em meio às tribulações. José nunca perdeu a esperança, mesmo em tempos de grande sofrimento, e confiou que Deus estava no controle. Sexta lição. Humildade diante do sucesso. Quando José alcançou o poder, ele permaneceu humilde e reconheceu que tudo o que tinha vinha de Deus. Sétima lição. Resiliência diante das injustiças. José foi injustamente vendido como escravo, acusado falsamente e preso, mas ele continuou a fazer o seu melhor, confiando em Deus. Oitava lição. Sabedoria na administração. José mostrou grande sabedoria e habilidade na gestão do Egito durante os anos de fartura e fome, um exemplo de planejamento cuidadoso e administração responsável. Nona lição. A importância da família. Mesmo com todas as traições, José se reconciliou com sua família, mostrando a importância de manter os laços familiares. E por último, décima lição.
Deus cumpre suas promessas. Os sonhos de José se cumpriram exatamente como Deus havia revelado, mostrando que sempre cumpre suas promessas, mesmo que demorem. A história de José é uma das mais inspiradoras da Bíblia, mostrando a soberania de Deus e o poder da fé, do perdão e da perseverança. Peço a você que se inscreva no nosso canal, deixa teu like, compartilha e escreve aí o que você achou dessa história.